Yeah, Vais conduzir esta entrevista com muita responsabilidade e o pessoal está à muito, espera, né? é muito grande. Yeah. Já agora, muito obrigada por aceitar o meu convite. Para quem está aí na live e não me conhece, eu sou a Raquel Casey, mas eu faço as lives no Instagram, na página Casey TV. Mas o Instagram não estava a dar, infelizmente. Então estamos aqui e vamos fazer acontecer aqui. Então, como nós estávamos a explicar, o porquê que é necessário alternância, porquê que temos que mudar de governo e, como eu estava a dizer, eu como jovem fico preocupada, sinceramente, com a situação do meu país, a sua educação e a saúde. Então, se próximo ano tivermos a UNITA como governo, o que é que nós podemos esperar? Como é que pretendem mudar o sistema da saúde pública e do ensino? Porque isso é extremamente importante, porque para mudarmos uma sociedade é necessário começarmos pela mente e a saúde das pessoas, porque não tem como transformar algo se não houver inteligência e saúde. Então, eu gostaria de ouvir do senhor deputado. Olha, mais uma vez, obrigado pelo convite que me fez e vamos conduzir este espaço de debate de uma forma tranquila, papo reto, e vou responder aquilo que estiver ao meu alcance. Lá onde nós estiver também vamos trocando impressões. É assim, o pilar de um país que queira caminhar para a linha do desenvolvimento é efetivamente a educação, né? A educação é o pilar de qualquer país que queira avançar. Eu considero que Angola precisa formar por necessidade. Formar por necessidade. E quem está a falar de educação, depois vai falar da saúde. Mas antes de falares do ramo da saúde, precisas formar quadros. E o estado em que nós nos encontramos, primeiro a UNITA precisa de aprovar um plano nacional de emergência. De formação por necessidade. O que é isso, formação por necessidade? É identificarmos, setor por setor, saúde. Quais são as especialidades que Angola tem? Mais do que especialidade, mais do que formar, tens um sistema de saúde humanizado ou não? Se não tens, primeiro tens que humanizar. As pessoas não podem ir para a saúde só por estar, só para ganhar dinheiro. Têm que estar aí para salvar vidas. Então precisas humanizar a saúde. E humanizar a saúde também depois precisas formar o homem de uma forma adequada. Mas tudo passa pela educação, tudo passa pela formação. Então o principal pilar é efetivamente a educação. E a educação tem que constar do Plano Nacional de Emergência. Primeiro, saúde e educação são pilares, mas não te esqueças da própria agricultura, enfim, outros Exatamente. ramos, porque também com fome ninguém consegue desenvolver inteligência. Então precisas resolver o problema da fome. Por isso é que as Nações Unidas, na Agenda 2030, Agenda 2030 consta dos planos de emergência que os Estados devem adotar é a erradicação da pobreza, erradicação do analfabetismo e da fome. Porque você não pode erradicar o analfabetismo com fome. Você não consegue. Não consegue. Você vê, aqui nas nossas comunidades, vê crianças a percorrerem longas distâncias para irem à escola. Sai de casa à fome e percorre quilômetros. Achas que essa criança tem condição alguma de assimilar? Não tem condição de assimilar. Não tem lanche. Percorreu longa distância. Não tem, efetivamente, não está moralizada, já tem o cérebro cansado, tem fome, enfim. São várias questões que eu acho que devem ser debatidas com muita tranquilidade, muita responsabilidade. Então, adotar um plano nacional de emergência que visa formar quadros por necessidade. E naturalmente consta também a questão da saúde e outros. É verdade. Eu concordo plenamente com o que o senhor deputado está dizendo, porque é inacreditável que eu nasci e cresci, já encontrei o mesmo partido, nasci e cresci e sempre vejo o povo com o mesmo problema, fome, saúde, sem falar da energia e etc. São sempre os mesmos problemas. Como é que é? Um partido que está mais de 40 anos no poder não consegue resolver problemas básicos da sociedade, problemas primários
a sociedade sofre. E eu acho que daqui para frente, não sei se vão conseguir resolver os problemas que antes não conseguiram. A minha pergunta para o senhor deputado é: você considera as eleições em Angola, da maneira que são realizadas, um ato de democracia? Não, eu não considero propriamente. As eleições fazem parte dos vários instrumentos de um país normal que vai consolidando a democracia, né? É um dos instrumentos, né? A realização periódica de eleições para fazer de conta que tens eleições. Mas as eleições em Angola têm muito que se diga. Não se realizam nos marcos da lei, não se realizam com transparência. As eleições em Angola, infelizmente, realizam-se na base do interesse do partido que sustenta o poder, que precisa vender ao mundo uma ideia de que ele é um país democrático e respeita os instrumentos internacionais. Agora, também cabe ao povo, cabe a nós, cada um de nós fazer a sua parte. Ninguém nos pode impor uma liderança. Eu costumo dizer, ninguém pode forçar a permanência numa casa. Quando o povo não te quer, você não pode forçar. Veja, os países todos que conheceram a alternância, quer a nível da África, quer ao nível do mundo, os seus povos se autodeterminaram e fizeram este percurso. Fizeram este caminho. O caminho é longo. Tem que se consentir sacrifícios. Vamos lá supor, se cada um de nós que está disposto a ver uma nova Angola, for ele a fiscalizar o seu voto, garantir que o seu voto se traduza em mandato, achas que este regime vai conseguir inverter a verdade eleitoral? Eu acho que não. Se nós fizermos relativamente o que a Zâmbia fez, por exemplo, em que as pessoas foram votar e as pessoas ficaram aí ao lado, a 500 metros, a 1000 metros, à espera dos resultados para que ninguém, efetivamente, subverta a verdade eleitoral. Porque é importante que haja alternância política. É o que tu disseste bem. Desde que nasceste até hoje só há um partido, os dirigentes são os mesmos e os problemas que encontraste, desde que começaste a crescer, a ter noção, responsabilidade, são os mesmos de hoje. Então o que é que essa gente anda a fazer? Hoje não tem mais guerra. Hoje é um partido que governa apenas. O que é que essa gente anda a fazer? Anda a servir-se ou anda a servir o povo? Daí, cada um de nós tem que ter consciência que precisa mudar. E para mudar, a responsabilidade não é só dos partidos políticos. A responsabilidade é coletiva, consciência coletiva. Quando nós temos consciência coletiva, cada um de nós vai lutar. Vai lutar para quê? Para a realização do bem coletivo. Tá? Isso é verdade. Falou muito bem em consciência coletiva. O que eu vejo muito é que o povo angolano, muitas das vezes, pensa no problema individual. Não tem como eu resolver o problema do meu vizinho se eu não ter um coração coletivo, não ter a consciência coletiva. Porque se eu simplesmente pensar em mim e querer resolver o meu problema, eu não consigo resolver o problema do vizinho. Porque talvez, se eu conseguir resolver o problema do vizinho, eu consiga resolver pelo menos metade do problema da população. Então, é necessário termos a consciência coletiva. E eu vejo muita gente a dizer, será que a oposição está preparada para governar? Será que a oposição não vai ser só mais um partido que virá e vai... É como se fosse revanche. Vai vir fazer revanche, vingança, como estamos a ver ultimamente. Será que o partido vai conseguir governar? Tem capacidade? A União a falar, se calhar. Agora, eu quero fazer uma pergunta como primeiro secretário de Luanda, certo? Sim, sim. Que vem pela banca da UNITA. Você se considera uma pessoa apta para tomar decisões capazes de alterar a vida alheia? E se sim, qual seria a diferença entre a sua aptidão e a sua prepotência? Bem, primeiro me considero que sim. Acho que já tomei diversas decisões que mudaram efetivamente, alteraram alguma coisa na vida de determinadas pessoas, por uma palavra, por um gesto. Cada um de nós, por algum motivo, por alguma razão, por algum gesto, já fez isso. Agora, a questão que coloca é bastante complexa, mas eu prefiro ficar por esta. A outra questão é que, pela sua complexidade, não vou responder. Tá bem, não tem. O que tinha nos dizer sobre o ano parlamentar? Eu acho que muita gente está interessada e quer saber sobre isso. Bem, é assim, nós encerramos entre aspas, o
o ano legislativo. O ano legislativo começa em 15 de outubro, encerra a 15 de agosto. Ou encerra em agosto e começa em outubro. Tivemos um ano bastante cheio, recheado. Estamos no ano pré-eleitoral. Naturalmente, hoje a nossa discussão está virada na discussão de pacotes ligado à realização das eleições. Vamos entrar em outubro, no último ano, na discussão do Orçamento Geral do Estado. É um ano que produziu aquilo que podia produzir, né? Houve a aprovação da revisão da lei, da revisão da Constituição, da lei da revisão constitucional. Tivemos a aprovação de vários instrumentos, a Assembleia adotou vários tratados, mas ainda acho que ficamos aquém de servir efetivamente o interesse do cidadão. Mas este é um processo que também deve ser alcançado. O Parlamento é a expressão mais alta da representação do cidadão. Dito de outra forma, o Parlamento tem 3 funções. Função legislativa, legisferante, de fiscalização e de representação política. Se me perguntar se nós estamos a representar bem o cidadão, eu diria que precisamos fazer mais. Se me perguntar se nós estamos efetivamente a fiscalizar o Executivo, eu diria que não. Por quê? Porque é um acórdão do Tribunal Constitucional que não permite a fiscalização, né, das ações do Executivo. Legislar, estamos até a legislar muito. Mas será que estamos a legislar na base do interesse do povo ou na base do interesse de grupos? Eu acho que temos estado a legislar na base de interesses de grupos. Então, o Parlamento precisa estar mais focado para a cidadania e pouco para os partidos políticos. Esta é a minha resposta. Eu concordo plenamente. Falou sobre o trabalho e temos visto campanhas e muito mais. Eu gostaria de saber sobre as autarquias que não foram realizadas e para o povo saber mais como é que seria o impacto das autarquias na vida do cidadão no nosso país. Olha, as autarquias, com as autarquias nós resolveríamos um problema. Nós não temos democracia participativa, nós temos democracia representativa. O que é a democracia representativa? A democracia representativa é a eleição de um parlamento que representa politicamente o cidadão. O que é uma democracia participativa? É a adoção do poder local, onde o cidadão participa de uma forma direta na gestão e na resolução dos problemas da sua comunidade, que é o caso que nós não temos. Eu considero que teríamos 2 ou 3 vantagens, e vou mencionar. Terias o surgimento de uma nova elite política nas comunidades, fora dos partidos políticos tradicionais. É o surgimento de uma nova elite política, porque a legislação que vai reger a adoção das autarquias ou a implementação das autarquias permita que um grupo de cidadãos de 50 pessoas constituam-se numa candidatura. Então não precisa estar num partido. Tens aí o surgimento de uma nova elite política. Depois tens o surgimento de uma nova elite econômica também, ao nível das comunidades. Uma outra terceira vantagem é efetivamente o desenvolvimento das comunidades. Mais do que isso, eu não vejo. Tens a participação direta do cidadão, enfim. Devem ser realizadas autarquias. Porque o poder centralizado já provou durante 40 e tal anos que não serve. Serve apenas um grupo, não desenvolve apenas pequenas famílias. Enfim, é tudo isso que eu acho que não está certo. Exatamente. Eu acredito que seria assim, benéfico para o povo e jovens como eu iam aprender mais, iam entender mais e eles iam participar ativamente, mas infelizmente não aconteceu. Será que vai acontecer no próximo ano? Está previsto ou não? Eu acho que as eleições autárquicas devem ser uma conquista dos angolanos. Os angolanos primeiro, são um imperativo constitucional e se é um imperativo constitucional devem ser realizados. Não pode depender da vontade do senhor Presidente da República ou do seu partido achar que deve realizar quando o seu partido tiver popularidade ou não. Elas devem ser realizadas. E deve ser conquista da cidadania, deve ser conquista dos angolanos. Os angolanos têm que... Eu acho que nós angolanos precisamos evoluir na consciência coletiva. Precisamos obrigar mais, precisamos andar mais. Enquanto isso não acontecer, vão continuar a nos dobrar.
Agora, elas devem ser realizadas, é urgente. É urgente. Porque permitem a participação do cidadão na gestão dos problemas da sua comunidade. Mas eu acho que vão se realizar, sim. É um caminho. Exato. Aliás, é um imperativo. Falou sobre ir a Cacoaco. Como é que está a situação em Cacoaco? Como é que foi a visita lá? Visto que os nossos líderes, os nossos dirigentes não têm tanto contato com o povo, porque nós temos muitas escolas, universidades que precisam de ajuda urgentemente e não fazem essas visitas. Olha, Cacoaco, eu gostei. Primeiro, tivemos uma recepção bastante calorosa. Muita gente aplaudiu, vibrou conosco. Mas o que mais tocou o meu coração, o que mais me doeu, custou-me, é quando contaram uma história de um menino que foi morto pelo pai por conta de um prato de massa. E a massa mesmo para comer. A crise é tão profunda nas famílias, ao nível deste país, que as pessoas chegam a lutar por conta de um prato de comida. Isso dói. Dói bastante. Então precisamos mudar. Precisamos de consciência coletiva, precisamos de corações nobres que governem para o povo, que não usem o poder pelo poder, que não usem o poder para servir as suas famílias. Isso doeu-me profundamente e fortificou as minhas convicções de luta. Então, é isso. Falou sobre consciência coletiva. Falando de consciência coletiva, qual é o plano com a juventude acadêmica? Olha, eu acho que a juventude acadêmica, quem fala da juventude acadêmica, deve ser ela a força motora para a transformação dos fatores sociais. Um jovem tem que criar, um jovem tem que imaginar. Um jovem é o pilar do desenvolvimento ou da regressão do seu país. Ninguém vai ousar construir este país para a linha do progresso se não tiver no jovem como seu pilar principal. O jovem é altruísta, o jovem é sonhador, o jovem quer já. Então, é no jovem que deve se aproveitar para a construção de uma nação rumo ao desenvolvimento. Então, a UNITA não vai conseguir construir, não vai conseguir vender sonhos, não vai conseguir traduzir o sonho em realidade se não tiver nos jovens a sua base estruturante. Isso é verdade. Estamos na fase de combate à corrupção. E falando sobre a juventude acadêmica, a corrupção das vezes também começa por aí. Então, às vezes fica muito complicado falar da consciência coletiva, porque quando nós começamos pelos nossos professores, os nossos diretores, a corrupção começa já a partir daí. Então, fica muito complicado quando dentro da universidade nós vimos pessoas de outros partidos vêm corromper a mente dos estudantes, até o próprio sistema do ensino está corrompido. Olha, a corrupção está nas igrejas, a corrupção está nas famílias, a corrupção está na escola, a corrupção está na rua, né? Está na rua. Então, é triste que, infelizmente, a corrupção hoje esteja solta, né? Mas é por isso mesmo que nós precisamos mudar. Precisamos mudar, o jovem precisa mudar. Porque a consciência individual é que promove aspectos ligados à corrupção. A consciência coletiva combate a corrupção. Por que consciência coletiva? A consciência coletiva permite que resolvamos os problemas da nossa sociedade de uma forma coletiva. Veja uma coisa, tu moras no bairro Mundial, ou no Dangeré. E no bairro Dangeré, tu tens um grande edifício, mobília top, carros top, mas ao teu redor toda a gente é pobre. Como é que você acha que não vão assaltar a tua casa? Se você apenas num bairro em que vivem 2.000 pessoas, só tem uma pessoa que é rica. Consciência coletiva seria crescerem todos naquela comunidade e haver proporção. Eu tenho 4 carros, há quem tem 2. Eu tenho 5, há quem tem 3. Eu tenho luz, tenho água, todos têm água, têm luz. Temos segurança pública. Todos os nossos filhos... eu acho que é isso, tá vendo? É isso que nós precisamos. Mais do que
isso eu não consigo encontrar. Então precisamos evoluir. Agora, o meu telefone vai ficar sem carga. Faz as últimas perguntas. A minha pergunta é, em caso de vitória, né, da UNITA, qual será o programa da UNITA para com a juventude? Porque a juventude é a força motriz de um país e é muito importante trabalharmos com a juventude. Algo que não estão a fazer, estão a boicotar a juventude. A juventude não está a ter espaço, tentam começar alguma coisa e depois não dá em nada. Por exemplo, nós temos a EUPA. Eu não vejo a EUPA a ser muito atendida, a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola. E assim fica muito complicado a cooperar. Olha, é assim, né, eu vou responder esta sua questão nos termos do artigo 81 da Constituição da República de Angola. Qualquer partido que chegue ao poder tem a obrigação de proporcionar o acesso ao primeiro emprego ao jovem. Proporcionar o acesso ao primeiro emprego ao jovem. Proporcionar não é dar, é encontrar condições para o jovem ter o acesso ao primeiro emprego. Nem que para isso o próprio Estado encontre mecanismos para o jovem estagiar, para o jovem ganhar experiência. O Estado tem que proporcionar o acesso à habitação do jovem. Não vai dar, vai proporcionar o acesso à habitação. Um jovem que faz 18 anos, 20 anos, está a preparar-se para formar família. Logo, deve ser o Estado a criar condições para ele ter acesso a uma habitação. É isso que a UNITA tem que fazer. E para isso, para a UNITA realizar isso, tem que ter a juventude. E sem uma juventude, se você não tem a juventude como pilar, se você não atrai investimento, não impulsiona o investimento interno, a juventude fica desempregada. E uma juventude desempregada não tem condições de ter uma habitação. Não tem condições de realizar-se. E uma juventude sem condições de realizar-se está na rua. Na rua fazer o quê? Praticar delinquência, prostituição, enfim. Há várias formas de engajar a juventude e ter na juventude o pilar para o desenvolvimento. Sim, porque eu acredito que o que está acontecendo é que a inteligência da juventude está a assustar os nossos dirigentes. Mas agora, deixa-me dizer, eu sou jovem. Então, nós os jovens temos que ser nós os promotores dos novos tempos. O jovem não pode esperar que o mais velho lhe dê oportunidade. O jovem tem que ir atrás da oportunidade. Por exemplo, nós já vimos, por A mais B, que este governo, a juventude só usa a juventude para as maratonas, enfim, distração da juventude. A juventude tem a oportunidade de mudar. E eu estou certo, os novos tempos, aquilo que Angola vive hoje, esta euforia, este sentimento de mudança está a ser promovido pela juventude. E nós alcançarmos a mudança, terá que ser a juventude a traçar os novos tempos, a traçar o caminho para o desenvolvimento, tá? Tá bom. Então, como o telefone vai desligar, eu tenho uma última pergunta que muita gente quer. Qual é o plano de governação da UNITA? Uma vez eu ouvi, veste numa entrevista e disseste algo muito importante e muito bom. Não tem como prometer muitas coisas, porque a pessoa vai chegar lá e não sabe o que é que vai encontrar. E é muito importante as pessoas terem noção disso antes de estarmos a fazer promessas e depois chegar lá e nada disso ser cumprido. Porque muitas das vezes as pessoas fazem promessa sem ter em conta a realidade do nosso país e fica muito complicado. Vamos fazer assim, o nosso plano de governação, eu vou te mandar e depois eu vou partilhar, porque é bastante extenso. É o GIP. Nós primeiro pretendemos ter em Angola um governo inclusivo e participativo. Um governo inclusivo e participativo tem que ter o concurso de todos, porque nós chegamos à conclusão que não se pode governar um país na base de uma ideologia política e só com militantes. Precisamos, efetivamente, ter um governo inclusivo. E na base de um governo inclusivo vamos implementar aquilo que nós nos propusemos. Do nosso programa de governo consta a aprovação de um plano nacional de emergência. O plano nacional de emergência inclui, primeiro, repensar e redimensionar os aspectos ligados à economia, repensar e redimensionar os aspectos ligados à educação, repensar e redimensionar os aspectos ligados à saúde, que é bastante extenso, não se esbatem numa entrevista. Mas eu vou efetivamente, numa próxima, vamos falando, enfim, e eu vou disponibilizar, as pessoas vão ler, que eu acho que é melhor. É um programa extenso.
Então, o meu muito obrigado. Tivemos muita gente a Uma acompanhar. Uhum, rapidinha, uma muito rapidinha. Como é que uhum. fica a juventude ou as pessoas que estão na diáspora para a Só está- votação? Olha, nós temos agora, com a revisão da Constituição, permite efetivamente que os angolanos na diáspora votem. Então, nós, a UNITA, defendíamos que se criasse um círculo eleitoral para a diáspora. O círculo eleitoral para a diáspora era necessário votar e a diáspora estar representada no parlamento. Significa a diáspora dar voto. Quem está na diáspora concorre também para a Assembleia Nacional e representa os interesses da diáspora ou defende os interesses da diáspora no parlamento. Infelizmente o MPLA não fez passar, apenas teremos votos. Então, mobilizemos a diáspora para a alternância política. Tá? Muito obrigado. Fica Muito bem. obrigada, muito obrigada eu por aceitar o meu convite. Espero poder termos uma próxima live para continuarmos, porque os jovens têm muitas perguntas mesmo. E muito obrigada por responder todas as minhas perguntas com transparência e muita verdade. Então é isso, pessoal. Depois também partilho com vocês o plano de governação da UNITA. E é isso, jovens. Querem mudar, que a mudança começa a partir de nós, para depois estender para os outros. Muito obrigada. Fica bem. Tudo de bom. Saudações a todos que nos seguiram. Obrigada.